Milionário a viu chorando na porta do mercado e mudou suas vidas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Rodrigo Albuquerque estacionou seu Porsche Cayenne na vaga exclusiva do edifício comercial no coração da Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. Ajeitou a gravata italiana e conferiu o Rolex. Tinha exatos 3 minutos para chegar à reunião do conselho. Perfeito. A pontualidade era uma das muitas qualidades que o haviam levado ao topo da cadeia alimentar corporativa. Aos 45 anos, Rodrigo era o retrato do sucesso. CEO da Albuquerque Gastronomia, rede de restaurantes de alta gastronomia. Presente nas principais capitais do país, seu nome figurava nas listas de empresários mais influentes do Brasil. O império que construíra incluía desde bistrôs descolados em Ipanema até restaurantes estrelados nos Jardins. Sua mais recente aquisição, o Chez Laurent, havia acabado de receber sua segunda estrela Michelin. Bom dia, Denise, cumprimentou sua assistente enquanto caminhava para a sala de reuniões. Os relatórios estão prontos? Todos na mesa, senhor. E Fernanda ligou, confirma o jantar no Fasano. Rodrigo assentiu, sem demonstrar emoção. Fernanda Prado, sua namorada há 8 meses, era editora de uma revista de moda. Bela, sofisticada e tão ocupada quanto ele. O relacionamento perfeito para alguém que não tinha tempo para complicações emocionais. A reunião transcorreu como esperado. Números, gráficos, expansões, aquisições. Decisões que movimentariam milhões foram tomadas entre cafés e água com gás importada. Rodrigo conduzia tudo com a frieza calculada que o caracterizava nos negócios. Ótimo trabalho, pessoal. Quero o projeto de expansão para o Nordeste na minha mesa até sexta, concluiu, dispensando os executivos. Quando todos saíram, Rodrigo permaneceu sentado, observando a vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, como formigas, milhões de pessoas corriam seus próprios maratonistas diários. Sentiu o celular vibrar. Mensagem de seu pai, Antônio. Filho, faz 3 domingos que você não aparece para o almoço. Sua mãe está reclamando. Suspirou, respondendo com uma desculpa qualquer. Não queria admitir que os almoços de domingo na casa simples dos pais no Brás o faziam lembrar de uma época que preferia esquecer. Uma época em que o sobrenome Albuquerque não abria portas, em que seu pai trabalhava como motorista e sua mãe como costureira. Ao final do dia, Rodrigo dispensou o motorista e decidiu dirigir até o apartamento no Itaim Bibi. No caminho, parou em um mercado gourmet para comprar vinho. Era um ritual que mantinha, uma taça de tinto enquanto admirava a cidade do seu terraço sozinho. Foi quando saía do mercado, sacolas em mãos, que a viu. Uma mulher de aproximadamente 35 anos, sentada no meio-fio, o rosto enterrado nas mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Rodrigo fez o que costumava fazer ao ver pessoas em situação vulnerável nas ruas de São Paulo. Desviou o olhar e seguiu em frente. Mas algo o fez parar. Talvez fosse o vestido simples, mas limpo e cuidado. Ou talvez a forma como ela tentava esconder o choro, preservando a dignidade. Não era uma cena comum de desespero urbano, havia algo diferente. A senhora está bem? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. A mulher ergueu o rosto, revelando olhos castanhos avermelhados pelo choro e feições que, apesar do momento, guardavam uma beleza simples e natural. Só preciso de 1 minuto, respondeu ela, tentando se recompor. Rodrigo, inexplicavelmente, sentou-se ao seu lado no meio-fio, seu terno italiano de R$ 10.000 contra o concreto da calçada paulistana. Posso ajudar de alguma forma? A mulher o olhou com desconfiança. Por que um homem como você se importaria? A pergunta o atingiu como um tapa. Um homem como eu? Rico, ocupado, importante, ela disse, secando as lágrimas. Pessoas como você costumam passar direto. Como eu passei agora há pouco. Rodrigo deixou escapar um sorriso irônico. Pela primeira vez ela esboçou um sorriso tímido. Me chamo Luísa Santos. Rodrigo Albuquerque.
Sei quem você é. Já vi sua foto nas revistas, ela disse, sem impressionar-se. Sou cozinheira, ou era? Era? Trabalhava no buffet do Hotel Continental. Fui demitida hoje, corte de gastos. Ela respirou fundo. Sou mãe solteira. Minha filha, Sofia, tem 12 anos. Não sei como vou pagar o aluguel deste mês. Rodrigo sentiu algo estranho, uma memória. Sua mãe, anos atrás, chorando na mesa da cozinha porque não sabia como comprar material escolar para ele. Seu pai trabalhando em 2 empregos para manter a família. Você é cozinheira? De que tipo? Comida brasileira. De verdade. Aprendi com minha avó no interior da Bahia. Havia orgulho em sua voz. No hotel eu tinha que fazer pratos internacionais sem graça para turistas, mas nos eventos para brasileiros deixavam eu colocar alguns dos meus pratos no menu. Rodrigo sentiu uma súbita curiosidade. E eram bons? Luísa o encarou, uma fagulha de dignidade acendendo em seus olhos. Os melhores. As pessoas faziam fila para repetir meu bobó de camarão e meu acarajé. Naquele momento, algo despertou em Rodrigo. Uma ideia que não combinava com sua habitual frieza nos negócios. Tem 1 minuto para tomar um café? Quero te fazer uma proposta. A desconfiança voltou, aos olhos de Luísa. Que tipo de proposta? Profissional, ele esclareceu rapidamente. Prometo. No café da esquina, Rodrigo ouviu Luísa falar sobre sua filha Sofia, uma menina talentosa que adorava desenhar. Sobre como vieram da Bahia há 8 anos, quando o pai de Sofia os abandonou. Sobre como lutava para dar à filha oportunidades que ela própria nunca teve. Quer saber por que estava chorando? Porque hoje é aniversário de Sofia e eu tinha prometido uma festa. Nada grande, só algumas amigas da escola. Agora não posso nem comprar um bolo. Rodrigo sentiu algo quebrar dentro dele, algo duro e frio que havia cultivado por anos. Quanto custa alugar um food truck? Perguntou subitamente. O quê? Um food truck, um daqueles caminhões de comida de rua. Luísa riu incrédula. E por que eu saberia isso? Porque vou financiar um para você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luísa o encarava como se ele tivesse acabado de falar em alienígenas. Por quê? Você nem me conhece. Digamos que é um investimento. Você tem talento, precisa de trabalho. Eu tenho dinheiro, preciso de... Ele parou, incapaz de completar a frase. De quê? Luísa insistiu. Rodrigo não soube responder. Precisava do quê, afinal? Seu silêncio revelava mais do que qualquer palavra poderia. Olha, agradeço a oferta, mas não quero caridade, Luísa disse, levantando-se. Não é caridade. É negócio, Rodrigo argumentou. Eu invisto, você trabalha, dividimos os lucros. Se não der certo, você não me deve nada. Por que faria isso? A pergunta pairou entre eles. Por quê, de fato? Rodrigo não sabia explicar o impulso repentino que o levara àquela proposta absurda. Talvez porque hoje eu queira fazer algo diferente, respondeu finalmente. Luísa hesitou, olhando para o relógio. Preciso buscar Sofia na escola. Vamos juntos, Rodrigo sugeriu. Quero conhecer sua filha e talvez possamos resolver aquela questão da festa de aniversário. Horas depois, em um pequeno apartamento no bairro do Belenzinho, Sofia Santos apagava as velas de um bolo improvisado, cercada por 5 amigas da escola. Seus olhos brilhavam de felicidade, enquanto Luísa observava ainda atônita com a reviravolta que seu dia tivera. No canto da sala, Rodrigo assistia à cena, sentindo-se deslocado e, ao mesmo tempo, estranhamente conectado. Seu celular vibrava incessantemente. Fernanda, Denise, reuniões, compromissos. O mundo que ele conhecia clamava por sua atenção. Mas naquele momento, observando a alegria simples de uma menina de 12 anos e o olhar agradecido de sua mãe, Rodrigo Albuquerque sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. A sensação de que talvez houvesse muito mais no mundo além das paredes de vidro e aço que havia construído ao seu redor. 3 dias depois da festa improvisada de Sofia, Rodrigo estava sentado em seu escritório panorâmico quando Denise entrou, visivelmente confusa. E, senhor, tem uma... Luísa Santos na recepção. Ela diz que o senhor a convidou. Rodrigo checou o relógio.
pontual exatamente às 10 horas. Sorriu. Mande-a entrar. Quando Luísa entrou no escritório, parecia uma pessoa diferente da mulher que chorara na calçada. Usava um vestido simples, mas elegante, e carregava uma mochila térmica. O cabelo cacheado estava preso em um coque, e havia uma determinação nova em seus olhos. Bom dia, ela disse, parecendo ligeiramente intimidada pela vista da cidade. Trouxe o que você pediu. Você veio, Rodrigo respondeu, genuinamente, surpreso. Pensei muito sobre sua proposta. Sofia me convenceu. Ela disse que nunca tinha visto alguém tão rico comprar um bolo de supermercado para uma festa de aniversário. Luísa sorriu. Achei que se você realmente quer investir em mim, deveria provar minha comida primeiro. Ela abriu a mochila e tirou 3 potes. O aroma que se espalhou pelo escritório fez o estômago de Rodrigo roncar. Bobó de camarão, moqueca de peixe e acarajé. Ela explicou, organizando os recipientes na mesa de reuniões. Fiz tudo hoje de manhã. Rodrigo serviu-se, e ao provar o primeiro bocado do bobó, fechou os olhos involuntariamente. Era como se cada sabor dançasse em sua língua numa harmonia perfeita. Não era apenas boa comida, era comida com alma. Isso é extraordinário, disse ele, sinceramente impressionado. Como você faz isso? Luísa deu de ombros. Receitas da minha avó. Ela dizia que a diferença entre cozinhar e fazer arte está no amor que você coloca em cada ingrediente. Rodrigo continuou comendo em silêncio. Como dono de uma rede de restaurantes premiados, havia provado pratos preparados pelos melhores chefes do mundo. Mas aquela comida caseira tinha algo que nenhum de seus restaurantes caros conseguia reproduzir: autenticidade. Por que food truck? Luísa perguntou, interrompendo seus pensamentos. É um mercado em crescimento em São Paulo. Baixo investimento inicial, flexibilidade de localização e a comida de rua está na moda. Mas principalmente, Rodrigo serviu-se de mais moqueca. Porque quero que sua comida seja acessível. Não quero esconder esse talento em um restaurante caro onde só a elite poderia provar. Luísa o estudou, tentando decifrar suas intenções. Ainda, não entendo por que você está fazendo isso. Rodrigo não respondeu imediatamente. A verdade era que nem ele mesmo compreendia totalmente. Talvez fosse nostalgia de suas origens humildes. Talvez fosse tédio de sua vida perfeita e vazia. Ou talvez, apenas talvez, fosse aquele brilho de determinação nos olhos de Luísa que o fazia querer ver até onde ela poderia chegar com a oportunidade certa. Vamos dizer que estou entediado com restaurantes pretensiosos e quero investir. Só em algo autêntico, respondeu finalmente. Nesse momento, a porta do escritório abriu e Fernanda Prado entrou, elegante em seu conjunto Chanel. Querido, vamos almoçar? Consegui reserva no... Ela parou, notando Luísa e a comida na mesa. Oh, não sabia que estava em reunião. Fernanda, esta é Luísa Santos. Ela é uma nova parceira de negócios. Fernanda examinou Luísa de cima a baixo, um sorriso educado, mais frio nos lábios. Parceira? Em qual segmento? Food truck, Rodrigo respondeu, observando a reação da namorada. Food truck? Fernanda repetiu como se a palavra fosse em um idioma estranho. Você quer dizer comida de rua? Aqueles caminhõezinhos barulhentos? Exatamente, Rodrigo confirmou, vendo o desconforto crescer nos olhos de Luísa. E a comida é incrível, experimente. Fernanda olhou para os potes com desconfiança. Não, obrigada. Estou de dieta. Então, vamos almoçar? Estou no meio de uma reunião, Fernanda. Podemos remarcar? O olhar dela endureceu. Claro, quando terminar sua reunião sobre comida de rua, me ligue. Ela saiu, deixando um silêncio constrangedor. Desculpe por isso, disse Rodrigo. Sua namorada não parece entusiasmada com a ideia, observou Luísa. Fernanda tem um conceito particular sobre certas coisas. Rodrigo desconversou. Mas, voltando ao nosso assunto, preciso de um plano de negócios detalhado para apresentar ao meu departamento financeiro. Quanto precisaremos para começar? A conversa fluiu para aspectos práticos, custos de veículo, equipamentos, licenças, estoque inicial.
Luísa revelou um conhecimento surpreendente sobre gestão de custos e logística de cozinha, fruto de anos administrando grandes buffets. 2 horas depois, tinham o esboço de um plano. Rodrigo investiria R$150 mil inicialmente para a compra e adaptação de um food truck, equipamentos e capital de giro. Luísa seria responsável por todo o operacional. Dividiriam os lucros em 30% para Rodrigo e 70% para Luísa, após o pagamento de todas as despesas. Preciso de um nome, disse Rodrigo, já visualizando o projeto. Algo que represente a essência da sua comida. Sabores da Bahia, sugeriu Luísa. Simples, direto. Que tal? Acarajé Encia, contrapropôs Rodrigo. Luísa balançou a cabeça. Muito limitante. Quero servir moquecas, bobó, vatapá. Dendê, Rodrigo disse subitamente. O óleo de dendê é o coração da culinária baiana, não é? Que é uma palavra forte, curta, fácil de lembrar. Os olhos de Luísa brilharam. Dendê, gosto disso. Naquela tarde, após Luísa sair, Rodrigo cancelou 2 reuniões importantes e ficou pesquisando fornecedores de food trucks e equipamentos de cozinha industrial. Às 18 horas, quando Denise entrou para lembrá-lo do jantar beneficente onde seria homenageado, ele mal havia notado a passagem do tempo. Senhor, sua gravata para o evento está separada e o motorista estará aqui em meia hora. Cancele, Rodrigo, disse sem tirar os olhos da tela. Perdão? O jantar, cancele, diga que estou indisposto. Denise piscou, confusa. Em 10 anos trabalhando para Rodrigo Albuquerque, jamais o vira cancelar um compromisso social importante, especialmente um onde seria homenageado. O senhor tem certeza? O prefeito estará lá e aquele investidor do Catar que... Tenho certeza, Rodrigo interrompeu. E amanhã quero que você agende uma visita a alguns galpões no Brás. Precisamos de um espaço para customizar um food truck. Mais tarde, em seu apartamento, Rodrigo recebeu uma ligação furiosa de Fernanda. Onde você está? Estou no jantar. Há 1 hora dizendo a todos que você está a caminho. Não vou, Fernanda. Estou trabalhando em um novo projeto. O food truck? Ela perguntou incrédula. Você está brincando comigo? Cancelou o jantar com o prefeito para brincar de comida de rua? Não é uma brincadeira, Rodrigo respondeu, sua voz endurecendo. É um negócio como qualquer outro. Não, não é, Fernanda elevou a voz. É um capricho absurdo. Você tem um império de restaurantes finos e agora quer se meter com comida de rua? O que aconteceu com você? A pergunta pairou no ar. O que havia acontecido com ele? 3 dias atrás, sua vida seguia um curso perfeitamente planejado. Agora estava cancelando eventos importantes para pesquisar food trucks. Talvez eu esteja cansado da mesmice, respondeu finalmente. Talvez eu queira fazer algo diferente. Essa mulher, Fernanda disse, seu tom agora gelado. Há algo entre vocês? Não seja ridícula. É um relacionamento estritamente profissional. Então por que está agindo como um adolescente? Rodrigo, você construiu uma reputação. Pessoas importantes contam com sua presença. Não pode simplesmente largar tudo por um projeto de caridade. Não é caridade, Rodrigo retrucou, irritado. É um investimento em alguém com talento extraordinário. É uma cozinheira de hotel, pelo amor de Deus. Uma cozinheira que faz a melhor comida que já provei na vida. Rodrigo respirou fundo. Olha, Fernanda, não vamos discutir por telefone. Conversamos amanhã. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Serviu-se de uma taça de vinho e caminhou até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, milhões de luzes como estrelas terrenas. Em algum lugar naquele mar de concreto, em um pequeno apartamento no Belenzinho, Luísa e Sofia provavelmente planejavam seu futuro, esperançosas com a reviravolta que a vida lhes dera. Rodrigo não conseguia explicar a sensação que o consumia. Era como se, pela primeira vez em anos, estivesse fazendo algo que realmente importava. Não para seu ego, não para sua conta bancária, não para sua imagem pública. Algo que importava simplesmente porque poderia mudar a vida de alguém para melhor. Seu celular tocou novamente. Era seu pai,
Antônio. Filho, sua mãe está preocupada. Você não apareceu no jantar que seria homenageado. Está tudo bem? Estou. Ótimo, pai. Rodrigo respondeu, surpreso com a sinceridade em suas palavras. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. O que aconteceu? Rodrigo sorriu para si mesmo. Acho que finalmente encontrei um propósito. 6 semanas depois, o food truck Dendê estava pronto. Pintado em tons vibrantes de amarelo, vermelho e verde, as cores da Bahia, o veículo chamava a atenção por onde passava. No centro do design, uma estilizada palmeira de Dendê se destacava, criada a partir de um desenho original de Sofia. A inauguração seria naquela tarde, na Praça Victor Civita, em Pinheiros, durante um festival de gastronomia que reuniria diversos food trucks da cidade. Rodrigo havia conseguido a participação através de seus contatos, e Luísa estava nervosa como nunca. E se ninguém gostar? Perguntou ela, organizando obsessivamente os ingredientes na pequena cozinha do truck. Impossível, respondeu Rodrigo, ajudando a posicionar o veículo no espaço designado. Nas últimas semanas, ele passara mais tempo naquele galpão no Brás, acompanhando a reforma do food truck, do que em seu escritório na Faria Lima. Sua comida é extraordinária. Luísa respirou fundo, ajustando o avental personalizado com o logo do Dendê. Sofia estava ao seu lado, empolgada em seu próprio avental miniatura, pronta para ajudar no caixa. Não acredito que isso está acontecendo, Luísa murmurou, olhando ao redor. Há 2 meses eu estava desempregada, sem perspectivas. Agora tenho meu próprio negócio. Rodrigo sorriu, satisfeito com o resultado de seu investimento. O food truck havia ficado impecável. Equipamentos de primeira linha, sistema de refrigeração potente, fritadeiras industriais, tudo conforme as especificações que Luísa precisava. Mais do que o dinheiro investido, porém, foi o tempo dedicado ao projeto que surpreendeu a todos. O poderoso CEO da Albuquerque Gastronomia havia mergulhado de cabeça naquele pequeno empreendimento como se fosse o negócio mais importante de sua carreira. O festival começou às 14h e logo formou-se uma pequena fila em frente ao Dendê. Os primeiros clientes, atraídos pelo visual colorido e o aroma irresistível, experimentavam os quitutes baianos com expressões de surpresa e deleite. Sofia mostrava-se uma eficiente caixa, encantando os clientes com seu sorriso fácil e entusiasmo contagiante. Um acarajé e uma água de coco, por favor, pediu uma mulher jovem, que logo puxou o celular para fotografar o colorido prato que Luísa preparava com destreza. É a melhor comida baiana que já comi em São Paulo, comentou um senhor de meia idade, voltando para repetir o pedido. À medida que a tarde avançava, a fila crescia. O Dendê rapidamente se tornava a sensação do festival. Pessoas compartilhavam fotos nas redes sociais e o burburinho se espalhava. Vocês precisam experimentar o acarajé daquele food truck novo, o amarelo com verde. Rodrigo observava tudo com uma satisfação que há muito não sentia. Vestido casualmente, com jeans e camisa polo, um visual que seus associados jamais reconheceriam, ele ajudava servindo bebidas e organizando a fila, totalmente imerso na operação. Esse é seu food truck? Perguntou um homem, enquanto esperava seu pedido. Comida sensacional. É da Luísa, Rodrigo respondeu, apontando para a cozinheira que trabalhava concentrada. Eu só investi. Investimento inteligente, o homem comentou. Vocês têm redes sociais? Quero seguir. Naquele momento, Rodrigo percebeu que haviam esquecido completamente do marketing digital. Imediatamente, pegou seu celular e criou perfis para o Dendê no Instagram e no TikTok, começando a postar fotos e vídeos da movimentação. Às 19h, quando o festival começava a diminuir, o estoque do Dendê estava praticamente esgotado. Luísa, exausta, mas radiante, contava a receita do dia junto com Sofia. Quase R$ 5.000 em um único dia, ela disse incrédula. Nunca imaginei. E isso é só o começo, Rodrigo respondeu, mostrando o seu celular. O perfil do Instagram, que criei há 5 horas,
já tem mais de 1000 seguidores. Pessoas estão perguntando onde encontrarão o truck amanhã. Luísa sentou-se, deixando a realidade daquele sucesso inesperado ser absorvida. Sofia, ao seu lado, ainda contava animadamente as moedas do caixa. Obrigada, Luísa disse finalmente, encarando Rodrigo. Não apenas pelo dinheiro, mas por acreditar em mim. Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Rodrigo profundamente. Por um momento, seus olhos se encontraram de uma forma que ia além da relação comercial que haviam estabelecido. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rodrigo. Fernanda. Ele ignorou a chamada como vinha fazendo há dias. Desde a discussão sobre o food truck, o relacionamento esfriara consideravelmente. Fernanda não compreendia ou não aceitava sua súbita mudança de prioridades. Vamos comemorar, Rodrigo propôs. Conheço um lugar perfeito aqui perto. Seu lugar perfeito era uma pequena sorveteria artesanal a alguns quarteirões dali, especializada em sabores brasileiros. Sofia imediatamente se encantou com o sorvete de cajá, enquanto Luísa optou pelo de cupuaçu. Sentados em uma mesa na calçada, os três formavam um quadro curioso. A menina empolgada contando os acontecimentos do dia, a mãe cansada mas feliz e o empresário milionário que parecia perfeitamente à vontade naquele cenário simples. Para onde vamos amanhã? Perguntou Sofia, sua boca manchada de sorvete. Acho que podemos tentar o Parque Vila Lobos, sugeriu Rodrigo. Domingo tem feira de orgânicos lá, público perfeito para nosso produto. Nosso produto, Luísa repetiu, notando o uso do pronome. Você realmente mergulhou nesse projeto, não é? Rodrigo deu de ombros. Confesso que não esperava me envolver tanto, mas tem sido revigorante. Sua namorada não se importa? Você tem passado muito tempo conosco. A pergunta pairou no ar, carregada de um subtexto que nenhum dos dois estava pronto para explorar. Fernanda e eu estamos em momentos diferentes, Rodrigo respondeu vagamente. Ela não entende por que isso é importante para mim. E por que é? Luísa pressionou, seus olhos castanhos fixos nele. Rodrigo hesitou. Como explicar que nas últimas semanas, ajudando a construir o Dendê, ele sentira mais propósito e satisfação do que em anos assinando contratos milionários? Como colocar em palavras a transformação que vinha experimentando ao ver o impacto direto de suas ações na vida de Luísa e Sofia? Porque ele começou buscando as palavras certas. Porque pela primeira vez em muito tempo estou fazendo algo real. Algo que posso ver, tocar, sentir o impacto. Não é apenas dinheiro mudando de mãos ou números em uma planilha. É vida. Sofia, alheia à profundidade da conversa, interrompeu o momento. Mãe, posso criar um TikTok para o Dendê? Posso ser a responsável pelas redes sociais? Luísa riu. Veremos, mocinha. Primeiro, termine seu sorvete. No caminho de volta ao food truck, caminhando pelas ruas de Pinheiros, Rodrigo recebeu outra ligação. Desta vez, era Denise, sua assistente. Senhor, desculpe incomodar num domingo, mas o conselho está preocupado. O senhor tem faltado a reuniões importantes e há rumores sobre esse projeto paralelo. Diga ao conselho que estou de férias, Rodrigo respondeu secamente. Tenho direito a isso depois de 10 anos sem tirar um dia de descanso. Mas, senhor, o contrato com os investidores chineses, peça ao Carlos para cuidar disso. Ele é VP executivo por um motivo. Ao desligar, Rodrigo notou o olhar preocupado de Luísa. Estou atrapalhando sua vida, ela disse. Sua empresa, sua namorada... Não, Rodrigo, interrompeu firmemente. Você não está atrapalhando nada. Pelo contrário, está me ajudando a ver o que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Sofia, andando alguns passos à frente, parou para admirar um grafite colorido na parede. Tenho medo, Luísa confessou subitamente. Medo de me acostumar com sua presença, com sua ajuda. Medo de que um dia você se canse desse projeto e volte para seu mundo, deixando eu e Sofia para trás. A vulnerabilidade em sua voz atingiu Rodrigo como um soco. Era um medo legítimo.
Afinal, o que garantia que esse súbito interesse pelo dendê não era apenas um capricho passageiro de um empresário entediado. Não vou abandonar vocês, ele disse, com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Este não é apenas um projeto para mim, Luísa. É muito mais que isso. Quando chegaram ao food truck, o sol já havia se posto. Enquanto ajudava a fechar o veículo, Rodrigo recebeu uma notificação em seu celular. Era uma mensagem de Fernanda. Precisamos conversar. Estou no seu apartamento, é importante. Rodrigo guardou o celular sem responder. Sabia que uma decisão importante o aguardava, uma escolha entre a vida que construíra e a nova possibilidade que se abria à sua frente. Mas, naquele momento, ajudando Luísa e Sofia a guardar os últimos utensílios, sentindo o cheiro de dendê impregnado em suas roupas e vendo o cansaço feliz nos olhos delas, ele já sabia qual caminho seu coração escolhera. «Quer uma carona?» ofereceu quando tudo estava pronto. «Não precisamos mais incomodar», Luísa respondeu. «Você já fez muito hoje». «Não é incômodo nenhum», Rodrigo insistiu. «Além disso, precisamos planejar a estratégia para amanhã». Sofia, já sonolenta, sorriu. «Podemos ouvir aquela música baiana no carro de novo? Aqui tem o tambor». Rodrigo assentiu, retribuindo o sorriso. «Claro que podemos». Enquanto dirigia pelas ruas noturnas de São Paulo, com Sofia cochilando, no banco traseiro e Luísa ao seu lado silenciosamente, observando a cidade pela janela, Rodrigo sentiu uma paz que não experimentava havia décadas. As luzes da cidade pareciam mais brilhantes, o ar mais leve, o futuro mais promissor. Seu celular vibrou novamente no console. Fernanda, outra vez. Luísa notou, mas não comentou. Apenas estendeu a mão e, num gesto inesperado, cobriu-a de Rodrigo por um breve momento. «Obrigada», ela sussurrou. «Por tudo». Naquele simples toque, naquelas duas palavras sussurradas, havia uma promessa de algo novo começando a florescer. Algo que nenhum dos dois poderia ter previsto 6 semanas atrás, quando seus caminhos se cruzaram na calçada de um mercado gourmet. 3 meses depois, o dendê havia se tornado um fenômeno gastronômico em São Paulo. Com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, grande parte graças ao talento natural de Sofia para criar conteúdo cativante, o food truck agora tinha uma agenda lotada de eventos corporativos, festivais e pontos fixos pela cidade. A pequena operação que começara com um investimento modesto agora gerava lucro suficiente para Luísa alugar um apartamento maior no Tatuapé e matricular Sofia em uma escola particular com programa de artes. Rodrigo, por sua vez, enfrentava as consequências de sua escolha. Após faltar a uma reunião crucial com investidores chineses, o Conselho da Albuquerque Gastronomia convocou uma assembleia extraordinária. A mensagem era clara: ou Rodrigo retomava suas responsabilidades como CEO, ou teria que ceder o cargo. Naquela manhã de domingo, porém, essas preocupações pareciam distantes. Rodrigo havia convidado Luísa e Sofia para um almoço na casa de seus pais no Brás. Era a primeira vez que as apresentaria à sua família, um passo significativo que não passou despercebido por nenhum dos envolvidos. «Estou nervosa», confessou Luísa enquanto caminhavam pela rua estreita onde Rodrigo crescera. «E se seus pais não gostarem de mim?» «Impossível», respondeu Rodrigo, carregando uma cesta com doces baianos que Luísa preparara especialmente para a ocasião. «Minha mãe já está apaixonada por você só de ouvir suas histórias. E espere até provar em seu quindim de coco». Sofia, alguns passos à frente, estava animada. «Sua mãe sabe fazer crochê mesmo? Quero aprender». A casa dos Albuquerque era modesta. Um sobrado antigo com fachada bem conservada e um pequeno jardim na frente. Apesar do sucesso do filho, Antônio e Carmen nunca quiseram se mudar do bairro onde criaram sua família e construíram suas memórias. Antônio abriu a porta antes mesmo que tocassem a campainha. Era um senhor de 70 anos, com cabelos grisalhos e o mesmo sorriso caloroso de Rodrigo. «Finalmente conheceremos a famosa chefe que roubou meu filho da Faria Lima», exclamou ele, abraçando Luísa como se já a conhecesse há anos. Para Sofia, reservou um abraço ainda mais apertado. «E esta deve ser a artista do food truck»,
Sua avó está louca para conhecer você, menina. Casa por dentro era acolhedora, decorada com móveis antigos bem conservados e muitas fotografias de família. Carmen, uma senhora enérgica de 68 anos, esperava na cozinha, onde o aroma de um feijão tropeiro preenchia o ambiente. Então você, é a Luísa, disse ela, secando as mãos no avental para abraçar a visitante. Rodrigo não para de falar de você e da sua comida maravilhosa. O almoço transcorreu em uma atmosfera calorosa que surpreendeu Luísa. Não havia formalidades ou tensões, apenas conversas animadas e muitas risadas. Sofia encantou-se com as histórias de Carmen sobre o jovem Rodrigo e suas travessuras no Mince bairro. Ele sempre foi determinado, contou Antônio enquanto saboreava o quindim de sobremesa. Quando decidia algo, não havia quem o fizesse mudar de ideia. Aos 16 anos, disse que seria dono do próprio negócio. Todos riram, mas ele conseguiu. Trabalhando como garçom para pagar a faculdade, completou Carmen, olhando com orgulho. Para o filho, 2 empregos e ainda tirava as melhores notas. Luísa observava Rodrigo com novos olhos. O homem que conhecera, rico, poderoso, aparentemente nascido em berço de ouro, tinha uma história de luta muito semelhante à sua própria. Por que nunca me contou que também veio de baixo? Perguntou ela, quando os dois ficaram sozinhos, na varanda dos fundos, enquanto Sofia aprendia os primeiros pontos de crochê com Carmen. Nunca pareceu relevante, Rodrigo deu de ombros. E depois de tanto tempo naquele mundo, você começa a esconder suas origens. As pessoas te tratam diferente. Quando sabem que você já foi garçom. Acho que entendo você melhor agora, Luísa comentou, observando o pequeno quintal onde uma velha mangueira fazia sombra. Por que quis me ajudar? Você se viu em mim. Rodrigo pensou por um momento. Talvez, mas acho que foi mais que isso. Quando te vi naquela calçada, não vi apenas alguém precisando de ajuda. Vi alguém com um talento extraordinário sendo desperdiçado porque o sistema não dá oportunidades iguais para todos. Nesse momento, o celular de Rodrigo tocou. Era Carlos, seu vice-presidente executivo. Rodrigo, precisamos conversar urgentemente. A reunião do conselho será amanhã às 9h e não estão blefando sobre a substituição. Tenho tentado apaziguar os ânimos, mas estarei lá, Carlos. Rodrigo respondeu secamente, desligando em seguida. Luísa, que ouvira parte da conversa, o encarou preocupada. Problemas na empresa? Rodrigo hesitou, mas decidiu ser honesto. O conselho está insatisfeito com minhas ausências. Querem que eu escolha entre a empresa e meus outros interesses. O Dendê, Luísa completou, compreendendo a situação. Estão te forçando a escolher entre sua empresa e nosso food truck. Não é apenas o food truck, Rodrigo disse, olhando-a nos olhos. É tudo o que ele representa. É você, Sofia, esta nova vida que descobri. O peso daquelas palavras pairou entre eles. Nos últimos meses, o relacionamento entre Rodrigo e Luísa havia evoluído para algo mais profundo que uma parceria comercial, embora nenhum dos dois tivesse dado nome a esse sentimento crescente. O que você vai fazer? Perguntou Luísa, temendo. A resposta. Antes que Rodrigo pudesse responder, foram interrompidos por Sofia, que entrou correndo na varanda, exibindo orgulhosamente uma pequena flor de crochê. Olha, mãe, Dona Carmen me ensinou a fazer. O momento de tensão dissolveu-se no sorriso da menina. Luísa forçou-se a sorrir, guardando sua preocupação para mais tarde. O resto da tarde transcorreu tranquilamente, com Antônio mostrando seu pequeno ateliê de marcenaria nos fundos da casa, onde criava peças artesanais para complementar a aposentadoria. Quando começou a escurecer, despediram-se com promessas de novos encontros em breve. No caminho de volta, Sofia adormeceu no banco traseiro do carro, exausta depois de um dia tão estimulante. Rodrigo dirigia em silêncio, sua mente claramente dividida entre dois mundos. Você precisa escolher a empresa, Luísa disse finalmente, quebrando o silêncio. É seu legado, o que você construiu a vida toda. Rodrigo a olhou surpreso. Você acha mesmo isso? Seria egoísmo da minha parte pensar diferente. O Dendê já está estabelecido, estamos indo bem. Você nos deu o impulso que precisávamos, mas não pode jogar fora tudo que construiu por nossa causa.
A sinceridade de Luísa o tocou profundamente. Essa era uma das qualidades que mais admirava nela. A capacidade de pensar além de si mesma, mesmo em situações difíceis. "E se eu não quiser voltar?" Rodrigo perguntou, sua voz baixa para não acordar Sofia. "E se eu preferir continuar o que começamos?" "Do que você está falando?" "Tenho pensado muito, Luísa. O Dendê é apenas o começo. Vejo potencial para muito mais. Poderíamos expandir. Criar uma rede de food trucks com chefes talentosos de comunidades carentes, pessoas com histórias como a sua." Os olhos de Luísa se arregalaram. "Uma rede?" "Sim, e não apenas isso. Poderíamos criar um programa de capacitação, uma incubadora para pequenos empreendedores gastronômicos, usar minha experiência e contatos para abrir portas que normalmente estariam fechadas para eles." A ideia era audaciosa, mas não impossível. Luísa podia ver a paixão nos olhos de Rodrigo enquanto ele descrevia sua visão. "Isso significaria abandonar tudo o que você construiu", ela observou. "Não", Rodrigo corrigiu. "Significaria construir algo novo, com propósito. Algo que não seja apenas sobre dinheiro e prestígio, mas sobre transformação real." Estacionaram em frente ao prédio de Luísa no Tatuapé. Sofia continuava dormindo, e Rodrigo a pegou no colo com cuidado para levá-la até o apartamento. No elevador, Luísa observou a cena. O poderoso empresário carregando sua filha adormecida com tanta delicadeza. Algo dentro dela se aqueceu. Depois de colocar Sofia na cama, Rodrigo aceitou o convite de Luísa para um café na pequena varanda do apartamento. A noite estava agradável, e as luzes da cidade criavam um cenário quase romântico. "Você mudou minha vida", Luísa disse, enquanto servia o café. "Não apenas financeiramente. Você me devolveu a confiança que eu havia perdido." "Você mudou a minha também", Rodrigo respondeu, seus olhos encontrando os dela. "Me fez lembrar de quem eu era antes do dinheiro e do sucesso tomarem conta da minha vida." Naquele momento, algo inevitável aconteceu. Sem palavras, sem anúncios, eles se aproximaram. O beijo foi suave, hesitante a princípio, como se ambos testassem um território desconhecido. Quando se separaram, havia certeza nos olhos de ambos. "Isso complica as coisas", Luísa sussurrou. "Ou talvez simplifique", Rodrigo respondeu. "Talvez torne minha decisão muito mais clara." O celular de Rodrigo tocou novamente, quebrando o momento. Era uma mensagem de Carlos. "Marcelo Azevedo está de volta ao Brasil e quer falar com você. Diz que tem uma proposta que pode resolver nossos problemas." Rodrigo franziu o senho. Marcelo era seu amigo de faculdade, agora um investidor bem-sucedido que passara os últimos anos no exterior. Não se falavam havia mais de 3 anos. "Preciso ir", disse ele relutante. "Tenho algumas coisas para resolver antes da reunião de amanhã." Luísa assentiu compreensiva, mas incapaz de esconder a preocupação em seus olhos. "Me avise sobre sua decisão." "Você será a primeira a saber", Rodrigo prometeu, selando a promessa com outro beijo. Enquanto dirigia para seu apartamento, no Itaim, Rodrigo refletia sobre a encruzilhada em que se encontrava. De um lado, a empresa que construíra com tanto sacrifício, o império que era seu orgulho e legado. Do outro, uma nova paixão, um novo propósito e sentimentos que há muito não experimentava. Seu celular tocou mais uma vez. Era uma mensagem de Marcelo. "Soube do seu novo projeto com food trucks. Tenho uma proposta que pode unir os dois mundos. Me encontre no Sky Bar em meia hora." Intrigado, Rodrigo mudou seu rumo. Quaisquer que fossem as cartas na mesa, uma coisa ele sabia com certeza. A decisão que tomasse amanhã mudaria o curso de sua vida para sempre. O Sky Bar, no topo do Hotel Unique, oferecia uma das vistas mais impressionantes de São Paulo. A cidade se estendia em todas as direções. Um oceano de luzes cintilantes contra o céu noturno. Rodrigo chegou exatamente 30 minutos depois da mensagem de Marcelo. Não foi difícil localizá-lo. Marcelo Azevedo, 46 anos, destacava-se mesmo numa multidão. Alto, com cabelos grisalhos prematuros e um sorriso que exibia confiança, ele
Acenou de uma mesa privilegiada próxima à borda da cobertura. Rodrigo Albuquerque, exclamou, levantando-se para um abraço caloroso. Quanto tempo, meu amigo? 3 anos e 4 meses, respondeu Rodrigo, retribuindo o abraço com menos entusiasmo. Desde que você partiu para Londres sem se despedir. Marcelo riu, sem se abalar com a frieza. Negócios são negócios. Mas veja onde estamos agora. 2 meninos do Brás conquistando o mundo. Sentaram-se, e Marcelo imediatamente pediu uma garrafa de champanhe. Estamos comemorando, explicou. O que exatamente? Rodrigo perguntou desconfiado. Sua nova empreitada, claro. Marcelo sorriu. Esse food truck que está causando alvoroço na cidade. Dendê, não é? Muito esperto, autêntico, diferente. Rodrigo estreitou os olhos. Como você sabe disso? Acabou de voltar ao país. Meu trabalho é saber de oportunidades, meu caro. E você, com seu faro para negócios, claramente encontrou uma. A champanhe chegou, e Marcelo serviu 2 taças antes de continuar. Ouvi sobre seus problemas com o conselho. Eles não entendem sua visão, não é mesmo? Burocratas preocupados apenas com o próximo relatório trimestral. Você ainda não explicou por que me chamou aqui. Rodrigo observou, deixando sua taça intocada. Marcelo inclinou-se para a frente, sua expressão mudando para algo mais sério. Tenho um fundo de investimento focado em negócios de impacto social. Estamos buscando empreendimentos que combinem lucro com propósito. E seu projeto com a Luísa Santos, correto? Parece perfeito. O nome de Luísa, nos lábios de Marcelo, fez Rodrigo sentir-se desconfortável. Como você sabe sobre Luísa? Como eu disse, meu trabalho é pesquisar. Marcelo fez um gesto displicente. Mãe solteira, talento extraordinário para culinária regional, história de superação. Uma narrativa perfeita para a marca que tenho em mente. Marca, Rodrigo repetiu, seu desconforto aumentando. Sabores do Brasil. Uma rede nacional de food trucks, apresentando talentos culinários de comunidades carentes. Cada unidade com um chefe local, usando receitas tradicionais da sua região. Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Imagine as possibilidades. E o Dendê seria nosso projeto piloto, nossa história de sucesso inspiradora. A ideia era surpreendentemente similar ao que Rodrigo havia compartilhado com Luísa horas antes. Mas havia algo no tom de Marcelo, na forma como falava sobre narrativa e marca, que soava falso. E o que você ganha com isso? Perguntou Rodrigo. 25% do negócio, Marcelo respondeu prontamente. E em troca, invisto 10 milhões inicialmente, mais meus contatos internacionais. Podemos expandir para Miami, Lisboa, Londres. Comida brasileira autêntica está em alta no exterior. Rodrigo tomou um gole da champanhe, ganhando tempo para processar a proposta. Era objetivamente uma oferta excelente. O tipo de oportunidade que qualquer empreendedor sonharia. E quanto ao conselho da Albuquerque Gastronomia? Perguntou. Marcelo sorriu, como se estivesse esperando esta pergunta. Já conversei com alguns membros. Estão dispostos a aceitar um CEO executivo que cuidaria do dia a dia enquanto você se torna presidente do conselho. Menos operacional, mais estratégico. Assim você teria tempo para se dedicar ao novo projeto sem abandonar o que construiu. Tudo parecia perfeito demais. Rodrigo conhecia Marcelo há tempo suficiente para saber que sempre havia um ângulo, algum detalhe não revelado. O que você realmente quer, Marcelo? Você nunca se interessou por comida de rua ou impacto social. Marcelo riu, inclinando-se para trás. Sempre perspicaz. É por isso que deu certo, enquanto tantos outros falharam. Ele tomou um longo gole antes de continuar. Estou montando um portfólio para atrair investidores institucionais. Fundos que só colocam dinheiro em negócios com componente social. É o novo filão do mercado, meu amigo. ESG, impacto positivo, toda essa conversa. E preciso de casos concretos, histórias reais que vendam a narrativa. Então, para você é apenas marketing, Rodrigo concluiu sem esconder o desapontamento. É negócio, Rodrigo, como sempre foi para nós dois.
A diferença é que agora, além de lucro, podemos gerar boas manchetes. Todo mundo ganha. Rodrigo ficou em silêncio, contemplando a cidade abaixo. Lembrou-se da primeira vez que viu Luísa chorando na calçada, do sorriso de Sofia ao apagar as velas do bolo improvisado, da sensação de propósito que experimentara nos últimos meses, algo que todo seu dinheiro e sucesso anterior não haviam conseguido proporcionar. Vou pensar na sua proposta, disse. Finalmente. Não demore, Marcelo advertiu. O conselho se reúne amanhã e preciso saber sua resposta antes disso. A propósito, acrescentou como se acabasse de se lembrar, quero conhecer a famosa Luísa. Podemos almoçar juntos amanhã, depois da reunião. Algo na forma como Marcelo pronunciou o nome de Luísa novamente incomodou Rodrigo profundamente. Vou ver se ela está disponível, respondeu evasivamente. Ao deixar o Sky Bar, Rodrigo sentia-se dividido. A proposta de Marcelo resolvia todos. Os seus problemas práticos, mantinha sua posição na empresa, permitia dedicar-se ao projeto com Luísa e ainda trazia investimento substancial. Mas havia algo que o incomodava, uma sensação de que o verdadeiro valor do que construíra com Luísa seria diluído numa estratégia de marketing. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Luísa. Sofia acabou de me perguntar quando você vem. Jantar de novo. Acho que ela está planejando te ensinar a fazer crochê. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Respondeu. Diga a ela que aceito as aulas. Provavelmente serei um péssimo aluno. Dirigindo de volta para casa, Rodrigo passou pelo Belenzinho, o bairro onde Luísa morava antes de se mudar para o Tatuapé. Estacionou o carro e caminhou pelas ruas modestas, observando as pessoas que voltavam do trabalho, as pequenas lojas fechando, a vida simples que pulsava ali. Foi quando passou por uma pequena praça que uma ideia começou a se formar em sua mente. Um grupo de adolescentes jogava basquete na quadra mal iluminada, enquanto algumas crianças brincavam nos balanços enferrujados. Ao lado, um espaço abandonado onde antes funcionava algum tipo de quiosque. Rodrigo tirou o celular e fez algumas anotações rápidas, um plano tomando forma. Talvez houvesse uma terceira alternativa, algo que não precisasse do dinheiro de Marcelo nem da estrutura da Albuquerque Gastronomia. Ao chegar em seu apartamento no Mid-City, Itaim, encontrou Fernanda esperando na porta. Não se viam desde o rompimento 2 meses atrás, quando ela finalmente se cansara de competir com o projeto de caridade de Rodrigo. Precisamos conversar, ela disse, sem cumprimentos. Soube da reunião do conselho. Rodrigo suspirou, cansado demais para mais um confronto. Como você entrou no prédio? O porteiro me conhece há anos. Ela respondeu impaciente. Vai me deixar entrar ou vamos conversar no corredor? Dentro do apartamento, Fernanda foi direto ao assunto. Estão dizendo que você vai perder o controle da empresa, que está jogando fora tudo que construiu por causa daquela cozinheira. Luísa, Rodrigo corrigiu. O nome dela é Luísa. Tanto faz. Rodrigo, você enlouqueceu. Anos de trabalho. Sacrifício para quê? Para virar dono de food truck? Fernanda parecia genuinamente preocupada, à sua maneira. Apesar de tudo, ela se importava. Mesmo que sua visão de mundo fosse completamente diferente da que Rodrigo estava desenvolvendo. Não espero que você entenda, Fernanda, ele disse sem hostilidade. Mas estou mais feliz agora do que estive, em anos. Por quanto tempo? Ela desafiou. Até a novidade passar? Até você perceber que trocou um império por um carrinho de comida. Até essa mulher perceber que pode conseguir muito mais de você e começar a fazer exigências? Você não a conhece. Rodrigo respondeu, sua voz endurecendo. Luísa já recusou dinheiro meu diversas vezes. Ela tem orgulho, integridade. Fernanda riu, incrédula. Oh, ela é esperta, jogando o longo prazo. Mas no final, todos queremos a mesma coisa. E o que seria isso? Segurança, status, poder. As pessoas podem começar com ideais, Rodrigo, mas eventualmente a realidade se impõe. Havia algo de triste na visão de mundo de Fernanda. Uma certeza cínica de que todos, no fundo, eram movidos pelos mesmos interesses materialistas.
Rodrigo se perguntou se ele mesmo pensava assim antes de conhecer Luísa. Talvez você esteja certa sobre algumas pessoas, concedeu, mas não sobre Luísa, e definitivamente não sobre mim, não mais. Fernanda o estudou por um momento, como se visse um estranho. Você realmente está apaixonado por ela? Não era uma pergunta, mas Rodrigo respondeu mesmo assim. Estou, e por tudo que ela representa, autenticidade, propósito, conexão real. Ela pegou sua bolsa aceitando a derrota. Espero que valha a pena, Rodrigo, de verdade. Após a saída de Fernanda, Rodrigo passou horas em seu escritório, fazendo cálculos, pesquisando, elaborando um plano. Quando o sol começou a nascer, ele tinha uma apresentação completa em seu laptop e uma decisão tomada. Às 8h45, entrou na sede da Albuquerque Gastronomia pela primeira vez em semanas. Denise o recebeu com um sorriso aliviado. Os membros do conselho já estão chegando, informou, e Sr. Azevedo está na sala de espera. Obrigado, Denise, Rodrigo respondeu, com uma calma que surpreendeu sua assistente. Poderia, por favor, ligar para Luísa Santos? Diga que preciso dela na reunião, é importante. Às 9h em ponto, Rodrigo entrou na sala de reuniões onde o conselho o aguardava. Marcelo estava lá, parecendo confiante. A tensão no ambiente era palpável. Todos esperavam uma batalha pelo controle da empresa. Bom dia, Rodrigo começou, colocando seu laptop na mesa. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que aguardássemos mais um minuto. Convidei alguém que é fundamental para o que tenho a propor. Nesse momento, a porta se abriu e Luísa entrou claramente nervosa, mas determinada. Usava um vestido simples, mas elegante, e trazia consigo uma pequena pasta. Rodrigo sorriu para ela, tranquilizador, antes de voltar-se para o conselho. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Luísa Santos. Minha sócia, minha inspiração, e se ela aceitar. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. A futura diretora da Divisão de Gastronomia Popular da Albuquerque Gastronomia. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala de reuniões. Os membros do conselho trocaram olhares confusos, enquanto Marcelo parecia ter sido pego completamente desprevenido. Luísa, por sua vez, encarava Rodrigo com uma mistura de choque e curiosidade. Divisão de Gastronomia Popular? Repetiu Carlos, o vice-presidente, quebrando o silêncio. Rodrigo, do que você está falando? Rodrigo conectou seu laptop ao projetor e uma apresentação impecável apareceu na tela. Senhoras e senhores, nas últimas 24 horas, elaborei um plano de negócios completo para uma nova divisão da Albuquerque Gastronomia. Uma divisão focada em comida autêntica brasileira, acessível e de alta qualidade. Com confiança renovada, Rodrigo começou a apresentar seu plano. Não se tratava apenas de food trucks, mas de uma visão abrangente que incluía uma rede de restaurantes populares em bairros periféricos, uma escola de gastronomia voltada para jovens de comunidades carentes e um programa de certificação para cozinheiros, autodidatas talentosos que nunca tiveram acesso à educação formal. O D&D seria apenas o primeiro de muitos projetos, explicou, mostrando projeções financeiras surpreendentemente sólidas. Cada unidade liderada por um chefe local com talento excepcional, cada um contando uma história única através de sua culinária regional. Luísa observava atônita. O plano que Rodrigo apresentava era muito mais ambicioso e estruturado do que qualquer coisa que haviam discutido antes. Não era apenas um projeto paralelo. Era uma reinvenção completa do modelo de negócios da Albuquerque Gastronomia. Nossos restaurantes de alta gastronomia continuariam operando normalmente, prosseguiu Rodrigo. Mas a nova divisão atingiria um público muito maior, com um ticket médio mais baixo e volume superior. As margens seriam menores, mas o impacto social e o potencial de crescimento são exponenciais. Um dos conselheiros, um senhor idoso que raramente se manifestava, levantou a mão. E por que isso funcionaria? A Albuquerque sempre foi sinônimo de exclusividade. Precisamente por isso, Rodrigo respondeu, preparado para a pergunta.
Estamos trazendo nossa expertise de qualidade para um segmento ignorado pelas grandes redes. Não estamos apenas vendendo comida, estamos vendendo autenticidade em escala. E o mercado está faminto por isso. Ele mostrou os números do Dendê. Crescimento de 300% em 3 meses, lista de espera para eventos, engajamento recorde nas redes sociais. E conseguimos isso com investimento mínimo e zero marketing pago. Imaginem o que poderíamos fazer com a estrutura completa da Albuquerque por trás. Marcelo, que até então observava em silêncio, finalmente se manifestou. Fascinante, Rodrigo, de fato muito similar ao que eu propus ontem. Talvez pudéssemos unir forças nesse projeto. Obrigado, Marcelo, mas não será necessário. Rodrigo respondeu educadamente. A Albuquerque tem capital próprio suficiente para financiar a expansão. E quanto à gestão, ele fez uma pausa olhando para Luísa. Já temos a pessoa perfeita para liderar a divisão. Foi quando Luísa finalmente encontrou sua voz. Com licença, disse ela, surpreendendo a todos. Posso dizer algo? Rodrigo assentiu, genuinamente curioso sobre o que ela diria. Até aquele momento, Luísa não fazia ideia do que a aguardava naquela reunião. Meu nome é Luísa Santos, ela começou, sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza a cada palavra. Há 4 meses eu era chefe de cozinha em um hotel, preparando pratos que não representavam minha cultura ou meu talento. Quando perdi meu emprego, pensei que meu mundo havia acabado. Ela olhou diretamente para cada membro do conselho, sem intimidar-se com os ternos caros ou expressões céticas. O que Rodrigo fez por mim não foi caridade, foi reconhecimento. Ele viu valor onde outros viam apenas uma mulher chorando na calçada. E o Dendê não é apenas um negócio para nós, é uma prova de que talentos extraordinários existem em todos os cantos deste país, apenas esperando uma oportunidade. Abrindo sua pasta, Luísa surpreendeu a todos ao retirar uma série de folhas com cálculos, desenhos e planejamentos. Coincidentemente, eu também passei a noite elaborando um plano, ela disse, com um pequeno sorriso para Rodrigo. Um plano para transformar o Dendê em algo maior. Não sabia que seria apresentado ao conselho hoje, mas já que estamos aqui... Com uma confiança que nem ela mesma sabia possuir, Luísa apresentou sua própria visão, surpreendentemente complementar à de Rodrigo, mas com nuances diferentes. Onde ele focava em expansão e alcance, ela enfatizava autenticidade e formação. Enquanto ele pensava em volume, ela se preocupava com impacto comunitário. Não quero apenas vender comida, explicou. Quero contar histórias. A história da minha avó que me ensinou a cozinhar com dendê, trazido da África por seus antepassados. A história do pescador que fornece camarão fresco para nosso bobó. A história da mandioca que vem de pequenos produtores do interior da Bahia. Quando terminou sua improvisada apresentação, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Havia uma energia nova no ambiente, não mais a tensão de uma disputa de poder, mas a eletricidade de uma ideia revolucionária tomando forma. Carlos foi o primeiro a falar. Isso poderia realmente funcionar. Na verdade, é exatamente o tipo de inovação que precisamos. Concordo, disse uma das conselheiras, uma mulher de meia-idade que até então parecia especialmente cética. Mas precisamos de uma estrutura clara. Quem faria o que nesse novo arranjo? Rodrigo e Luísa trocaram olhares. Era a pergunta que definiria não apenas o futuro da empresa, mas também o relacionamento deles. Proponho o seguinte, Rodrigo respondeu. Eu permaneço como CEO da Albuquerque Gastronomia, mas delegando parte das operações das divisões tradicionais a Carlos, que seria promovido a COO. Luísa assume como diretora da nova divisão de gastronomia popular, com autonomia operacional e orçamento próprio. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Luísa antes de continuar. E para garantir a autenticidade que é o coração desse projeto, proponho também a criação de uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Sabores do Brasil, dedicada à preservação da cultura gastronômica brasileira e à formação de novos talentos. Luísa seria presidente da fundação com autonomia total. Os olhos de Luísa se arregalaram.
Era muito mais do que ela jamais imaginara. Não apenas um emprego ou uma sociedade, mas uma plataforma para realizar o sonho que nem ela mesma sabia que tinha até aquele momento. Marcelo, percebendo que estava perdendo terreno, tentou uma última jogada. Interessante, mas arriscado. O conselho precisaria de garantias, talvez um período probatório ou uma estrutura de metas bastante exigente. Na verdade, interrompeu o conselheiro mais velho, acho que é exatamente o tipo de visão que nos trouxe até aqui em primeiro lugar. Rodrigo construiu a Albuquerque justamente quebrando paradigmas. Por que mudaríamos agora? Uma votação rápida confirmou. O conselho aprovava o plano, com apenas 2 abstenções. Marcelo, percebendo sua derrota, levantou-se com um sorriso. Forçado. Bem, parece que meus serviços não serão necessários. Parabéns, Rodrigo. Como sempre, você soube jogar suas cartas. Antes de sair, inclinou-se para Luísa. E parabéns a você também, senhorita Santos, uma jogadora muito mais habilidosa do que aparenta. Quando a porta se fechou atrás dele, Rodrigo voltou-se para Luísa, ignorando os outros presentes. Então, você aceita? A pergunta pairou entre eles, carregada de múltiplos significados. Não era apenas sobre o cargo, a fundação ou a parceria de negócios. Era sobre confiança, respeito mútuo e possibilidades que iam muito além do profissional. Aceito, respondeu Luísa, segurando o olhar de Rodrigo. Mas tenho uma condição. Qual? Sofia precisa aprovar. Nada acontece sem o aval dela. Rodrigo sorriu aliviado. Justo. E tenho certeza que ela terá muitas ideias para contribuir. O restante da reunião transcorreu em discussões técnicas sobre estrutura, orçamento e cronograma de implementação. 2 horas depois, quando finalmente deixaram o edifício, Rodrigo e Luísa caminhavam lado a lado, ainda processando tudo o que havia acontecido. Por que não me contou sobre seu plano? Perguntou Luísa quando estavam sozinhos no elevador. Honestamente, porque eu elaborei a noite toda e terminei 10 minutos antes da reunião. Rodrigo confessou. Porque queria sua reação genuína. Se não fizesse sentido para você, não faria para ninguém. E se eu tivesse dito não? Teria aceitado sua decisão e buscado outro caminho. Onde pudéssemos estar juntos, de qualquer forma. A sinceridade daquela resposta fez Luísa parar por um momento. Você fez tudo isso por mim? Por nós. Rodrigo corrigiu suavemente. Pelo que descobrimos juntos. Pelo que podemos construir juntos. O sol do meio-dia iluminava a Avenida Faria Lima quando saíram do prédio. Um mundo de possibilidades se abria à frente deles. O que fazemos agora? Perguntou Luísa, ainda assimilando sua nova realidade. Rodrigo sorriu, pegando sua mão pela primeira vez em público. Agora vamos buscar Sofia na escola e contar as novidades. E depois, se você permitir, gostaria de levar vocês 2 para conhecer um lugar especial. Que lugar? Uma pequena praça no Belenzinho. Há um espaço abandonado lá que seria perfeito para nosso primeiro restaurante-escola. Luísa apertou sua mão, sentindo a promessa de um futuro que apenas 4 meses atrás seria impossível de imaginar. Perfeito, ela disse. Mas antes, precisamos passar no Dendê. Tenho uma entrega para fazer no Jardim Ângela. No meio dessa loucura toda, Rodrigo perguntou surpreso. Prometi a Dona Zefa que levaria moqueca para o aniversário do neto dela. E promessas. Luísa olhou profundamente nos olhos de Rodrigo. São coisas que não se quebram. Naquele momento, sob o sol de São Paulo, ambos souberam que haviam encontrado mais do que uma parceria de negócios ou um romance inesperado. Haviam encontrado um ao outro, e com isso, uma nova forma de enxergar o mundo e suas infinitas possibilidades. 1 ano depois, a pequena praça no Belenzinho estava irreconhecível. O espaço abandonado que Rodrigo vislumbrara naquela noite transformara-se no Instituto Dendê, um complexo que abrigava uma escola de gastronomia, um restaurante-escola e um centro cultural dedicado à culinária brasileira. Era uma tarde, de sábado ensolarada, e o lugar fervilhava de atividade. Nos jardins externos, barracas coloridas ofereciam especialidades de diversas regiões do Brasil, cada uma operada por um chefe,
formado no primeiro ciclo do programa de capacitação. O aroma de temperos variados, do tucupi paraense ao chimichurri do sul, do azeite, de dendê baiano aos defumados mineiros, criava uma sinfonia olfativa que atraía pessoas de todos os cantos da cidade. Dentro do edifício principal, na cozinha-escola equipada com tecnologia de ponta, Luísa conduzia uma masterclass sobre técnicas de moqueca para uma turma de 20 alunos, a maioria vinda de comunidades periféricas. Sua postura era diferente agora, confiante, serena, a de alguém que finalmente encontrara seu lugar no mundo. O segredo não está apenas nos ingredientes, explicava ela, demonstrando o movimento circular da colher de pau no tacho de barro. Está na história que vocês carregam nas mãos, na memória dos sabores da sua infância, na conexão com suas raízes. Observando discretamente pela porta, Rodrigo sorriu. Em um ano, a divisão de gastronomia popular da Albuquerque transformara-se no projeto mais bem-sucedido da empresa. Já eram 5 restaurantes populares em diferentes bairros periféricos, todos operando com lucro, além de 10 food trucks espalhados pela cidade, cada um com sua especialidade regional. Mas o Instituto Dendê era especial. Era o coração pulsante do projeto, o lugar onde o impacto social realmente acontecia. Senhor Rodrigo! Uma voz animada o tirou de seus pensamentos. Era Mateus, um menino de 14 anos que participava do programa de jovem aprendiz. A Sofia está procurando pelo... Senhor, está na Galeria de Arte. A Galeria de Arte era um espaço no segundo andar do Instituto, inicialmente concebido como um pequeno museu da gastronomia brasileira. Mas Sofia, agora com 13 anos, tivera uma ideia diferente. Transformá-lo em um espaço de exposição para jovens artistas da periferia, com foco em obras inspiradas na cultura alimentar brasileira. Rodrigo encontrou-a organizando os últimos detalhes da exposição que seria inaugurada naquela noite. Sofia havia mudado muito no último ano. Mais alta, com um novo corte de cabelo descolado e uma confiança artística que florescia a cada dia. Seus próprios desenhos, agora muito mais sofisticados, ocupavam uma parede inteira da galeria. O que acha desse posicionamento? Perguntou ela, ajustando um quadro que retratava uma colheita de café no interior de Minas. Perfeito, respondeu Rodrigo, admirando não apenas a composição da exposição, mas o crescimento extraordinário daquela menina que entrara em sua vida de forma tão inesperada. Sua mãe já viu? Ainda não, quero que seja uma surpresa. Sofia sorriu, um sorriso que agora lembrava muito o de Luísa. Ela vai ficar orgulhosa. Mais do que você imagina, Rodrigo garantiu, abraçando-a pelos ombros. Nos últimos meses, o relacionamento entre eles evoluíra para algo próximo de uma relação pai-filha, embora nenhum dos dois usasse esses termos explicitamente. Era um entendimento silencioso, construído em pequenos momentos, ajuda com a lição de casa, conselhos sobre arte, domingos de cinema e sorvete. O celular de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Acabei de receber a proposta formal dos investidores portugueses. Querem avançar com a expansão do Dendê para Lisboa. Precisamos discutir termos. Rodrigo sorriu. A expansão internacional era o próximo passo lógico, mas ele e Luísa haviam concordado em não apressar o processo. Queriam garantir que o modelo funcionasse perfeitamente no Brasil antes de exportá-lo. Agora, com os resultados superando todas as expectativas, talvez fosse o momento de dar esse salto. Tudo bem? Perguntou Sofia, notando sua expressão pensativa. Tudo ótimo, ele respondeu, guardando o celular. Só mais um detalhe do trabalho. Você trabalha demais, observou ela, com a franqueza típica dos adolescentes. Mas pelo menos agora sorri enquanto trabalha. Antes, não sorria. A observação, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, pegou Rodrigo de surpresa. Era verdade. Apesar de trabalhar tanto quanto antes, talvez até mais, havia uma diferença fundamental. Agora havia propósito, conexão, alegria genuína no que fazia. Tem razão, concordou, impressionado com
a perspicácia da menina. E sabe por quê? Porque agora você tem uma família, respondeu Sofia como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu e mamãe, e todo mundo aqui no instituto. Antes que Rodrigo pudesse responder, ouviram passos na escada. Era Antônio, o pai de Rodrigo, acompanhado por Carmen. Desde a fundação do instituto, eles haviam se tornado presenças constantes. Antônio encontrara uma nova paixão como instrutor de marcenaria para os jovens do programa, enquanto Carmen liderava um grupo de cozinheiras tradicionais que compartilhavam receitas passadas por gerações. Filho, chamou Antônio. Os convidados para a cerimônia já estão chegando, e os jornalistas também. A cerimônia, Rodrigo quase esquecera. Naquela noite, além da inauguração da exposição de Sofia, aconteceria a entrega do primeiro lote de certificações do Instituto Dendê. 50 alunos, vindos de diferentes realidades sociais, receberiam seus diplomas e iniciariam, oficialmente, suas carreiras na gastronomia. Alguns em restaurantes estabelecidos, outros em seus próprios empreendimentos apoiados pela incubadora do Instituto. Já estou indo, respondeu Rodrigo. Sofia, você vem? Daqui a pouco preciso terminar alguns detalhes. Descendo para o saguão principal, Rodrigo encontrou um cenário de efervescência cultural. Dezenas de pessoas circulavam entre as barracas de comida no jardim e as exposições no interior. Havia famílias, turistas, chefes renomados, empresários, todos unidos pela curiosidade e pelo apreço à gastronomia autêntica. Em um canto do saguão, Rodrigo avistou Marcelo conversando com alguns investidores. Apesar do início turbulento, nos últimos meses ele se aproximara do projeto, eventualmente tornando-se um parceiro estratégico para a expansão internacional. Seu conhecimento do mercado europeu seria fundamental para a entrada em Portugal. Rodrigo, Marcelo acenou chamando-o para o grupo. Estava justamente falando sobre você. Esses senhores são da Associação de Restaurantes de Lisboa e estão fascinados com o modelo do Dendê. As próximas meia hora transcorreu em conversas sobre negócios, possibilidades, parcerias. Mas a mente de Rodrigo estava parcialmente ausente, procurando Luísa entre a multidão. Finalmente, avistou-a saindo da cozinha, ainda com o avental do instituto, conversando animadamente com uma senhora idosa que ele reconheceu como Dona Zefa, a cliente do Jardim Ângela, que se tornara uma espécie de avó adotiva para toda a equipe. Desculpando-se do grupo de investidores, Rodrigo caminhou até ela. Um ano de parceria, tanto profissional quanto pessoal, e ainda sentia o coração acelerar ao vê-la. Luísa também mudara. Não apenas o visual mais sofisticado ou as roupas de melhor qualidade, mas uma aura de realização que a iluminava por dentro. Estão todos te procurando, disse ela, quando ele se aproximou. O prefeito chegou e... aquele chefe francês que você convidou também. Podem esperar, respondeu Rodrigo tomando sua mão. Preciso falar com você primeiro. Encontraram um momento de privacidade na pequena horta orgânica nos fundos do instituto, onde ervas aromáticas e vegetais eram cultivados para uso nas aulas e no restaurante-escola. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados. Recebemos a proposta oficial para Lisboa, Rodrigo começou. Carlos acha que é o momento certo para expandir. Luísa assentiu, pensativa. E você, o que acha? Acho que temos que decidir juntos, como sempre fizemos. Ela sorriu, apreciando a resposta. Nos últimos meses haviam construído uma parceria baseada em respeito mútuo e decisões compartilhadas, tanto na empresa quanto em sua relação pessoal, que evoluíra naturalmente de amizade para um amor maduro e profundo. Tenho medo que cresçamos rápido demais, confessou Luísa, que percamos a essência do que construímos. Também tenho, admitiu Rodrigo. Mas, ao mesmo tempo, penso em quantas vidas poderíamos impactar com esse modelo. Não apenas aqui, mas em outros lugares onde pessoas talentosas esperam por uma oportunidade. Luísa considerou a questão, seus olhos percorrendo o instituto que haviam construído juntos. E se formos devagar? Lisboa primeiro como um piloto, adaptando o modelo à cultura local, mas mantendo a essência.
Exatamente o que pensei, concordou Rodrigo. E podemos revezar. Alguns meses você lá, alguns meses eu, para garantir que tudo funcione conforme nossa visão. Luísa assentiu, mas havia uma hesitação em seus olhos. E Sofia, sua escola, seus amigos, conversamos com ela. Talvez possa passar as férias conosco em Lisboa, conhecer uma nova cultura, novos museus. Seria uma experiência incrível para sua formação artística. Nesse momento, como se invocada pela conversa, Sofia apareceu na porta da horta. Mãe, achei você. A cerimônia vai começar. Todo mundo está esperando. Já estamos indo. Filha, respondeu Luísa. Antes de seguirem para a cerimônia, porém, Rodrigo segurou Luísa por um momento. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Ia esperar até depois da cerimônia, mas... Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado, simples mas elegante, com uma pedra que lembrava a cor do azeite de dendê. Luísa Santos, você transformou minha vida no momento em que aceitou minha ajuda naquela calçada. Você me ensinou o valor da autenticidade, do propósito, do amor verdadeiro. Quer se casar comigo? Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Por um momento, pareceu voltar àquele dia na calçada do mercado, quando um estranho de terno caro surpreendentemente sentou-se ao seu lado no meio-fio. Quem poderia imaginar o caminho que percorreriam juntos? Sim, respondeu sua voz embargada pela emoção. Sim, quero muito. Sofia, que observava a cena com os olhos arregalados, soltou um gritinho de alegria antes de correr para abraçá-los. Finalmente, eu sabia. O abraço dos três, ali na pequena horta urbana enquanto o sol se punha sobre São Paulo, simbolizava tudo que haviam construído juntos. Não apenas um negócio bem-sucedido ou um projeto social impactante, mas uma família, um lar, um futuro compartilhado. Mais tarde, durante a cerimônia de certificação, Rodrigo observava com orgulho enquanto Luísa, agora ostentando o anel de noivado, entregava os diplomas aos formandos. Cada rosto iluminado pela conquista, cada história de superação, cada sonho tornado possível. Tudo isso era o verdadeiro sucesso do que haviam criado. Quando chegou sua vez de falar, Rodrigo subiu ao palco improvisado no saguão do Instituto. Olhou para a plateia diversa, alunos, professores, investidores, jornalistas, moradores da comunidade, e sentiu uma emoção genuína tomar conta de si. Há um ano, quando decidimos criar este instituto, muitos questionaram se seria possível unir negócios lucrativos e impacto social verdadeiro, começou. Hoje, olhando para cada um de vocês, vejo a resposta. É não apenas possível, mas necessário. Seu olhar encontrou Luísa na primeira fila, Sofia ao seu lado, ambas radiantes de orgulho. O Dendê começou como um food truck e um investimento, mas rapidamente se transformou em algo muito maior, um movimento de valorização da nossa cultura, de nossas raízes, de nossos sabores autênticos e, acima de tudo, de nossas pessoas talentosas que apenas precisavam de uma oportunidade. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Hoje, não estamos apenas certificando chefes, estamos certificando agentes de transformação, pessoas que levarão este conhecimento para suas comunidades, que criarão seus próprios negócios, que preservarão nossas tradições culinárias. Pessoas que, como todos nós, aprenderam que o verdadeiro sabor da vida está na autenticidade, na conexão, no propósito compartilhado. Enquanto concluía seu discurso e observava os formandos receberem seus certificados, Rodrigo refletia sobre a jornada improvável que o trouxera até ali. Uma decisão impulsiva de ajudar uma mulher chorando na calçada havia desencadeado uma transformação completa em sua vida e na vida de centenas de outras pessoas. No coquetel que seguiu a cerimônia, enquanto Sofia orgulhosamente guiava os convidados pela sua exposição de arte, e Luísa recebia elogios de chefes renomados, Rodrigo encontrou um momento de quietude no terraço do Instituto. A cidade se estendia à sua frente, luzes cintilantes contra o céu noturno. Seu celular vibrou, uma notificação da página do Instituto no Instagram. Sofia havia postado uma foto dos três juntos com a legenda "Família Dendê Oficial". Ela disse sim. Noiva dos Dendê,
Família Dendê. Rodrigo sorriu, guardando o celular, quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Luísa, trazendo 2 taças de champanhe. A Sofia já contou para o mundo inteiro, disse ela, entregando-lhe uma taça. Tenho recebido mensagens de parabéns até de clientes do primeiro dia do food truck. Isso te incomoda? Perguntou Rodrigo preocupado. Pelo contrário, Luísa sorriu. Estou feliz que nossa história inspire outras pessoas, que mostre que segundas chances existem, que encontros inesperados podem mudar destinos. Brindaram, silenciosamente, contemplando a cidade que testemunhara sua improvável jornada, de uma calçada em frente a um mercado gourmet até aquele terraço, celebrando conquistas que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O que você acha que o futuro reserva para nós? Perguntou Luísa, encostando a cabeça no ombro dele. Rodrigo refletiu por um momento, abraçando-a pela cintura. Não sei exatamente. Lisboa, talvez outros países depois. Mais institutos como este. Uma fundação maior, impactando mais vidas. Um casamento, quem sabe filhos. Filhos? Luísa riu suavemente. Sofia já está planejando nomes para os irmãos. Ela é incrível, Rodrigo comentou, assim como a mãe. Somos uma boa equipe, nós 3, Luísa observou. A artista, a chefe e o empresário. A família Dendê, completou Rodrigo, repetindo a hashtag de Sofia. Naquele momento, sob as estrelas de São Paulo, com os sons da celebração ao fundo e o calor do corpo de Luísa junto ao seu, Rodrigo Albuquerque finalmente entendeu o que estivera buscando durante toda a sua vida. Não era o sucesso financeiro, nem o prestígio social, nem mesmo o reconhecimento profissional.